Olá, Vânia. Olá, Bem-vinda. obrigada. É um prazer ter-te aqui. Eu também, obrigada pelo convite. Tenho assim uma sensação que vai ser um episódio muito, muito interessante e vamos falar de prática, que é aquilo que as outras pessoas do outro lado querem ouvir e saber. É. Então vamos começar mesmo pelo início. Quem és tu, Vânia? Então, sou a Vânia Silva, Sim. tenho 38 anos, Prazer. realmente. Sou educadora de infância desde 2006. Trabalho desde dessa altura e sou mãe de duas meninas fantásticas, modéstia à parte. Uma de 9 e uma de 5 anos. Eu acho que isso me define de uma forma muito completa, porque é tudo que eu sou. Mãe, sou Sim. educadora Sim. e é esta a minha vida. É aquilo que eu gosto de fazer, faço aquilo que gosto mesmo, tenho mesmo essa consciência. Sim. Sempre tive a noção desde muito nova que o que iria fazer para o meu futuro teria a ver com a educação. Sim. Com a educação, com o ensino. Sim. Exatamente o quê? Não tinha tanta certeza, se calhar só ali mais no secundário é que comecei a descobrir o que era a educação de infância. Ainda estive ali na dúvida do primeiro ciclo, porque também também gosto dessa faixa etária, mas quando fiz a primeira prática, mesmo o primeiro estágio, Sim. disse não, é isto. é esta idade, não é o primeiro ciclo. E então, pronto, foi daí. Foi naquela certeza. A minha mãe era assim: tens a certeza, velho? Tu vê lá o que vais fazer, que todos os dias com crianças, de manhã até à tarde. Oh, mãe, olha, vamos Pois ver. é, e isto não é para todos. Não, é preciso gostar. Porque se nós Sim. não gostarmos aplica-se a todas as profissões, Sim, não é? Tem que sim. se gostar para sermos bons naquilo que fazemos. Mas também é importante ter essa certeza, não é? E se nós não formos, principalmente com crianças, Sim. elas vão perceber. Eles sentem. Eles sentem tudo. São os primeiros Sim. a tirarem a nossa bem, máscara. se nós não estivermos bem, eles percebem. Sim. Portanto, e nós passamos toda essa energia para eles, por isso faz todo o sentido se gostarmos daquilo que fazemos e demonstramos isso no dia a dia. Sim. Isso é de admirar. Muito bem. Eu já ouvi falar que havia um curso de preparação um bocadinho dos pais, mas assim, mais em teoria, que dizia, para quem quer ser mãe, pai ou cuidar de crianças, que era, assim, falar um bocadinho da preparação, era andar com um saco de batatas na barriga para ter um bocadinho a noção do que é ter um bebê na barriga. Depois falava de ter um alarme para acordar de 2 em 2 horas à noite e mais um de 5 a 5 minutos. E o que eu achei bastante engraçado era, se queres levar, é uma necessidade também, irmos às compras ou ao supermercado, e se a gente quer levar uma criança ao supermercado, podíamos começar já a praticar a levar uma cabra. E era, se a gente conseguia ensinar uma cabra a ir no supermercado, a fazer compras com ela, a estar ao nosso lado, não mexer nas prateleiras, não incomodar as outras pessoas do supermercado. Então estávamos muito bem. Se a gente conseguia, e agora se queríamos ter 2 crianças, era ter essa aprendizagem para 2 cabras. Agora, brincadeira à parte, é possível, ou tem outra alternativa, sem comprar aquelas cabras e ensinar, tem outra alternativa de a gente poder ir ao supermercado bem E correr bem, não é? Sim, e não incomodar os outros e sair com a lista ou mais ou menos, não Mais é? ou menos. Com a lista que a gente tinha em mente e sair, sair Com bem. o sentimento que correu bem, não é? Sim, isso existe? Existe. É assim, eu se calhar contextualizava assim um bocadinho. Sim. Não é? E falávamos porque toda essa questão parece uma coisa simples, mas que é uma coisa da nossa prática diária, não é? De irmos ao supermercado, tem muito a ver com o nosso estilo parental.
Exato. Pronto. E naquilo que nós transmitimos às nossas crianças no nosso dia-a-dia. Podemos falar assim de uma forma geral, e na minha opinião, não é? Temos assim, se calhar, 3 estilos Ok. parentais, digamos assim, e que nós, na nossa faixa etária e mais velhos, conhecemos muito bem o que é a figura do pai autoritário, não é? Sim. Foi assim que eu fui educada, não é? Aquela questão de que o meu pai diz é isto, Sim. e eu faço, Sim. e se eu não fizer, o que é que acontece? Vou sofrer uma punição, vou ter uma consequência. Sim. Não muito agradável, Uhum. não é? E foi assim que os nossos pais foram educados, e foi aquilo que eles E passou para aprenderam nós. e passam para nós. Pronto. E cabe-nos a nós, com toda a informação que nós temos à nossa disposição, que eles não tinham, não é? Com a educação que vamos recebendo, tentarmos fazer melhor, não é? Exato. Também vejo muito, ultimamente, uma certa permissividade em relação às crianças. Entrarmos numa de que ela é que manda. E nós fazemos tudo Sim. o que a criança quer. Ou seja, ela está ali no centro e nós gerimos tudo à volta para a criança estar sempre bem e não importa o resto. O que é que vai acontecer nessa situação? A criança vai crescer sem regras, sem limites, sem perceber como é que funciona em sociedade em que ela é o centro do mundo. Sim. Não é? E também não é o correto, não é? A criança precisa de limites para se sentir segura, não é? Isso é um bocadinho como nós os adultos temos as leis para também nos sentirmos seguros. A nos balizar, não é? Sim, sim. As crianças também precisam. Precisam. Muito É fundamental. Pronto, então vemos agora assim um meio termo, não é? Temos o autoritarismo no lado 80, não é? Sim. Do 8, não é? Do 80 a permissividade total, não é? E depois vemos ali um caminho que, na minha opinião, é um caminho mais feliz, mais completo, Mais equilibrado, que é a chamada parentalidade positiva e consciente. Pronto, em que todos têm um papel importante e igualitário, tanto o adulto como a própria criança. Ok, sim. Ou seja, há um respeito pelo sentimento do outro, a validação dos sentimentos tanto do adulto como da própria criança. Sim. Pronto. E nesse sentido, se nós trabalharmos para essa consciência, para essa parentalidade positiva, acho que funciona de uma forma mais fluida, mais natural, porque a criança se sente mais valorizada. E então acho que daí tem tudo para correr melhor, na minha opinião. Pronto. Porque também é preciso entender um bocadinho aquilo que nós às vezes nessa situação do supermercado vemos como uma birra ou um mau comportamento. Sim, sim. Perceber o que é que está detrás dessa birra, desse mau comportamento. E se calhar aqui numa perspectiva mais científica, digamos assim, não é a minha área, mas se nós entendermos um bocadinho o cérebro da criança, sim. Conseguimos perceber e que não vale a pena insistir e prolongar aquela birra. Ou seja, se nós imaginarmos a nossa mão, se nós fecharmos assim, vamos fazer assim, não é? Sim. Esta parte aqui, nós consideramos o cérebro primitivo da criança. E nesta zona temos as emoções, as frustrações, toda esta área, não é? Se nós fecharmos assim os dedos, imaginamos que esta parte é a parte do córtex pré-frontal do cérebro. Em o que é aqui? É a autorregulação, é o controle. E agora faço-lhe uma pergunta. Pode ser? Sim. Só assim. Sim. Com que idade é que a Valéria acha que esta parte do córtex pré-frontal está desenvolvida? Lá completamente. 6, 7. E se eu lhe disser que é com 24? Ui! Com 24. Uau! Portanto, nós não podemos esperar que uma criança de 2, 3, 4, 5 anos Pois. que gere tudo e funciona tudo a nível emocional, Uau! vá entender e conseguir autorregular-se e controlar-se, às vezes numa situação dessas de mau comportamento, de birra, não é? Daí o nosso papel importante de adulto e responsável, perceber o porquê
daquele comportamento. Então, quando nós vemos uma criança no supermercado Sim. a chorar, a berrar, e fica toda a gente a olhar, não é? Claro, claro. Acontece a toda a gente, isto aqui não há, Sim. não é? Temos que primeiro perceber, ok, isto é sono, é fome, Ok. ela está com medo, está com algum tipo de insegurança, Ok. e a nossa obrigação como adulto, o nosso papel nessa Sim, parentalidade sim. positiva é suprir essa necessidade. Se calhar não fomos no melhor horário ao supermercado. Ok. Se calhar dava-nos jeito a nós ir naquele bocadinho, na nossa correria do dia-a-dia da rotina, Sim, mas sim. se calhar aquela criança devia estar a fazer uma pequena cesta, Ok. nesse horário, Ok. por exemplo. Ok. Ou já passou um bocadinho da hora do lanche. E ela está ali com um bocadinho de fome e fica mais irritada e despoleta estas atitudes. Por isso que já vai começar a agarrar E vai tudo começar que vê. e de repente a gente passa no corredor das bolachas e quer aquelas bolachas de chocolate. Sim, sim. Pronto. As que têm mais açúcar. As que têm mais. As que têm mais chocolate. E o que é que nós, pais, podemos fazer nessa situação? Primeiro, obviamente, acautelar essa primeira necessidade, não é? Sim. E depois tentar, ok, se não é isso, porque às vezes pode não ser, Sim, sim. pode estar realmente mal disposto e cismar que é para ali, pronto. E nós temos que lidar com isso. Então, normalmente o que eu costumo fazer é tentar desviar a atenção para outra coisa. Ok. Por exemplo, olha, tens aquelas bolachas, eu sei, estás assim que tens fome. Pronto, mas olha, em vez de levarmos aquelas bolachas, porquê é que não levamos as outras, aquelas que estão ali, e nós damos uma versão mais saudável? Ok. Porque agora existe uma variedade, Sim, não é? sim, claro. Existe uma variedade tremenda de bolachas, não é? Todas essas coisas. E então há uma certa negociação. Passamos para o papel para a criança, o papel decisor também. Estamos a dar uma sugestão, estamos a negociar com ela Ok. e estamos a dar a opção. Ok. Mas sempre tendo os nossos limites. Sempre. Queremos que a criança Nós temos que escolha algo mais saudável. balizar ali os limites. Ok. Ou seja, não é ok, a nossa primeira vontade é pega na bolacha, põe no carrinho e vamos. E fica Porque caladinho. a birra vai parar logo. Se a gente ceder, Pois. se nós cedermos à vontade dele, e daí a permissividade nessa situação, a bolacha vai no carrinho, acabou a birra e ninguém mais vai estar a olhar para nós. Pois. Essa é a primeira tendência. Pronto, não é? É o mais fácil. É aquilo que a sociedade vê. Sim, E que os outros vão estar realmente, a gente vai ao supermercado e basta uma criança estar a chorar que fica toda a gente, ai, o que é que se passa? Qual vai ser a reação daquela mãe? Ou daquele pai, não é? Sim. Pronto, então a gente para não ficar de repente, pronto, mete a bolachinha no carrinho e vamos. Mas Tentar se nós- esconder o problema ou despachar um bocadinho. Sim. Então metemos no carrinho e pronto. Sim. E o que é que a criança ficou? Ok, eu chorei, eu berrei e a minha mãe cedeu. Se a minha mãe vai ceder com aquelas bolachas, mais tarde na adolescência, se calhar vai ceder com aquelas sapatilhas que custam 150 euros. Okay. E Isso é um isto é exemplo. uma escalada. É uma escalada, Sim, não é? sim. De uma bolacha, de um Ok. brinquedo. Ok, sim. Não é? É porque nós os pais não temos muitas vezes essa consciência do que é que vai acontecer, se agora dizer o sim, se deixarmos, o que é que vai acontecer daqui a uns anos. Isso é que nós, pronto, é um salto grande. Sim, temos que... estou a dar aí um salto muito grande. Sim, mas é mesmo isso. É um bocado isso, porque nós começamos com essas pequenas coisas e eles alimentam-se desses nossos sims permissivos. Claro. Claro que não estou a dizer que de vez em quando não podemos ceder, ok, vamos levar esta bolacha, porque olha, se calhar não comemos hoje, que é dia de semana. Sim. Porque na minha casa, pronto, costumo fazer um bocadinho assim, vamos no sábado, ao lanche, pronto, a mãe dá 2 bolachinhas dessas. E pronto. E negociamos, nós cedemos, ela também cedeu. Ok. Pronto. Okay. E então, se nós gerirmos desta forma consciente e positiva, vamos também ter o reverso da moeda, da criança também perceber, ok, eu sou importante. A minha mãe e o meu pai estão a validar este sentimento e está-me a dar a oportunidade de aprender, ok, eu na próxima vou perceber, porque se nós dissemos não é? O não na parentalidade positiva é um não consciente, firme, mas com gentileza ao mesmo tempo. Não é? É ali não é? Isso existe. Existe. Existe, eu faço imensas vezes. Ou, por exemplo, outra situação que também acontece muito nessa das bolachas.
olha, a mãe agora precisava imenso da tua ajuda. A gente depois até podemos vir aqui escolher, mas a mãe queria ir buscar ali 7 maçãs. Preciso mesmo, não temos maçãs para o lanche. Desviamos a atenção, vamos ao outro corredor e ela vai participar nessa tarefa. Pode ir buscar o saco, mediante a idade que tem, não é? Sim. Vamos contar as maçãs. E assim de repente metemos a contagem de números, sim, por exemplo, e de uma tarefa de autonomia numa criança. Estamos a alimentar já mais necessidades aí. Exatamente. Okay. E a criança já esqueceu a bolacha porque agora vai ter uma tarefa. Vai se sentir importante porque vai ajudar a mãe ou o pai naquelas compras que é o dia-a-dia. Sim. É o nosso dia-a-dia. Não é? Sim. As minhas filhas adoram, não é? Eu muitas vezes, às vezes é o meu marido que vai às compras, não é? Mas quando vou eu vou sair do trabalho com elas. Sim, ou seja, vou com as duas. Claro. E obviamente que também me pedem o chocolate, porque depois os supermercados também são ótimos nisso, naqueles corredores logo assim. Logo à entrada. Ou quando já estamos para pagar, de repente tem as chiclas e os chocolates todos ali, e os ovos Kinder e essas coisas. Tudo ali tudo colorido. Chama a atenção e é quase impossível elas não pedirem. Sim. Portanto, temos que balizar ali e controlar, porque também não podemos dizer que sim a tudo. Não podemos dizer que não a tudo, mas também não podemos dizer que sim a tudo. É um bocadinho... Então encontrar aquele caminho no meio, que é o equilíbrio. É o equilíbrio, sim. Que é isso mesmo, porque às vezes temos assim tendência de entender um bocadinho esta situação de permissividade, que é às vezes os pais ou quem cuida das crianças percebem que se dar mais, amo mais ou dou mais amor, temos um bocadinho esta tendência. Sim. E se for o autoritário, que me parece que é um bocadinho também é outra vertente, não é? O oposto, parece que já não dá tanto amor ou tanta atenção, mas dando estes limites também é dando o amor ou dando o exemplo. Sim, eu voltando então, um bocadinho ao autoritarismo, funciona muito com a parte da punição que a parentalidade positiva rejeita completamente. Ok. O que é que faz? A punição a longo prazo, não é? A longo prazo vai sempre criar crianças inseguras, não é? E infelizes, não é? Porque não faz sentido, a criança não vai aprender com aquela punição, não é? Sim. E funciona, e no autoritarismo é muito a punição / recompensa. Sim. E às vezes mesmo vitimação. Eu num contexto familiar, de amigos de família, às vezes já houve aquela conversa, não tanto nas crianças, felizmente já não se vê tanto, estou a falar um bocadinho mais para trás a nível do tempo. A mãe faz tanto por ti, e dou-te tudo o que tu queres, e eu dou-te aquela roupa e aquelas sapatilhas, e tu estás a agir assim comigo, a fazer esta... Sim. É colocar ali o papel de vítima no lado da mãe, não é? Ou então, assim, olha, muitas nestas situações também do supermercado. Vais levar, se não levas agora, olha, a mãe, depois, olha, compra-te aquela boneca que tu querias. Aquelas promessas. Porque agora não vais levar aquilo, mas pronto, é o prometer da recompensa. Se eu me portar bem, eu vou receber uma recompensa. Isso é muito comum. Sim. Mas porquê? Porquê é que temos que recompensar pelo comportamento que devia ser o correto e que é o expectável de uma criança, de um adulto? Porquê é que temos que o recompensar? Podemos recompensar por outra coisa qualquer, não é? Agora, pelo bom comportamento, não é nem a punição nem a recompensa, não é? Então existe aquele termo no meio que é a cooperação. Sim. A cooperação da criança. Sim. E também se sentir valorizada e tem o mesmo papel. Não é só porque é mais pequena, não percebe, não é? E não tem... É claro que a gente tem que adaptar isto à faixa etária em que eles estão, não é? Claro, sim. Se nós, por exemplo, numa situação de uma criança mais pequena, ali naquela fase dos 2, 3, que as birras são umas constantes, mas essa birra é a resposta emocional que a criança tem para dar naquele momento. Não consegue outra coisa, não consegue verbalizar aquilo que está a sentir. Então como é que ela vai reagir? Fazendo a birra. Ou seja, está a chamar a atenção para ela. E às vezes, há birras em que nós realmente não conseguimos controlar. Então a gente, o que é que faz? Temos que pegar na criança e sair dali, ponto. E tentar acalmá-la e reconfortá-la. E depois daí conversar com ela e tentar perceber o que é que realmente aconteceu e corrigir o comportamento. Numa conversa, não é? Agora,
se a criança já é mais velhinha, se já tem ali 4, 5, não é? E está a fazer esse tipo de comportamento, essa birra, perceber aquelas tais necessidades básicas, não é? Suprimi-las, mas se a criança tem capacidade de compreensão nesse sentido, é não, é não. Okay. E podemos conversar com ela e negociar com ela, tudo muito certo, mas a criança tem capacidade de compreensão. E nós não podemos continuar a tratar as crianças como se elas fossem constantes bebés e que não crescessem, não evoluíssem. Elas também têm sentimentos e têm que ser validados. Sem Pronto, dúvida. e somos todos participantes no mesmo processo. Não é? Isso é tão giro. Obrigada por Nada. essa partilha, porque tenho quase a certeza que muitos dos que nos estão a ouvir identificam-se e já ou apontaram aqui uma das dicas. As dicas. A próxima ida ao supermercado. Se calhar já vai correr Já tenho melhor. aqui uma bagagem de dicas e ferramentas para ter um comportamento diferente. Sim. E para ser também diferente, porque Até as que pode se crianças... tornar divertido. Divertido, isso. É. Isso. Acho que E as crianças também para nos verem no dia a dia, ou o que é Sim. o nosso dia a dia, o que é tarefas, eles se envolverem. Sim. Na Eu nossa tenho família. várias colegas minhas que às vezes, pronto, obviamente que eu trabalhando na área vão-me fazendo mais perguntas. Sim. E olha, como é que eu devo agir assim, sabe? E às vezes comentam comigo, eu quando vou ao supermercado ele fica com a minha mãe, que eu não consigo. Não dá, porque eu faço compras, eu já nem estou a pensar na lista que tenho para levar, porque eu já sei o que é que vai acontecer. A gente vai passar no corredor dos brinquedos ou dos chocolates, ele vai-me pedir alguma coisa. Mas não o pôr a criança nessa participação também não é o mais correto. A criança tem que ser exposta às situações, às Sim. vezes mesmo situações de frustração com eles próprios, Ok. para também crescerem e ficarem mais autónomos, mais maduros e aprenderem, não é? Se não tiverem em contacto com as situações, se nós protegemos e metemos ali numa bolha, Pois é, sim. ele não cresce, vai ser uma criança mimada, sem noção do que se passa à volta dela, e voltarmos à questão da permissividade em que a criança Sim. é o centro do mundo e gira tudo ali à volta dela, portanto, e vemos muito, Claro. muito. Mesmo em nós adultos, alguns de nós, Sim, claro. sim. E depois normalmente não pensamos o que é que foi por trás daquela educação, ou Sim. porque é que a criança... A gente pode ver essa questão do mau comportamento às vezes como um iceberg. Aquilo que a ok. gente vê em Sim, cima, não é? O sim. gelo de cima, a gente vê a birra, vê o choro, vê a agressividade, porque isto depois escala. Claro. Não é? Às vezes a gente diz assim, porque ele levantou uma mão. Como é possível? Levantou uma... Mas porquê que ele levantou a mão? Porque se calhar viu aquele comportamento em algum lado. Ok. E isso é que não nos costumamos perguntar. Não é? Ok. Dar um passo atrás e Exato. analisar, refletir o porquê daquela Sim. situação. Porque aquela criança e todas as crianças aprendem a copiar aquilo que veem. Exato. Nos pares, nos colegas da escola, nos amiguinhos, nos pais, nos avós, nos tios, em todos os adultos com quem eles convivem diariamente. Se a criança estar a fazer a birra e a mãe ou o pai está a gritar com ele, mandá-lo para quieto e no extremo até lhe dá uma sapatada no rabo, Sim. no desespero de Claro, tentar, sim. não é? Não vamos ser hipócritas porque acontece muito. Acontece, exato. A criança, ok, então se ele faz, eu também se calhar vou fazer, não é? E na próxima vez que acontece, a criança na frustração dela levanta uma mão e nós, como é que é possível? Eu sou a mãe, eu sou o adulto e agora? Porquê? Porque viu, porque Sim, copiou sim. e repete. Sim. A criança funciona assim. Se nós dermos os bons exemplos, eles vão seguir os bons exemplos. Se nós dermos os maus exemplos, eles vão seguir os maus exemplos. Não é? Sem dúvida. Portanto, Vamos deixar esta informação toda sentar. Agora cada um vai tirar o melhor. Muito interessante, Vânia. obrigada. Também já fiquei aqui com Dicas. Apontou aí. muitas dicas. Acho que vou ter que rever isto e ouvir várias vezes para entrar. Isto é de valor. Obrigada. Nada. Obrigada a eu. Muito bom, muito bom. E agora vou fazer a pergunta que vale 1 milhão. Ui, medo. Como? É porque nós todos, principalmente aqueles que têm uma criança, muitas vezes
temos várias situações que temos que sair de casa porque isso não está a correr bem. E então, pôr a criança ou deixar na creche ou numa escola, ahm, e nos fazemos perguntas como, como é que a educadora consegue lidar com esta criança e mais 19 ou mais 20, enquanto eu não consigo lidar com a minha própria criança. Como? Eu tenho a certeza que muitos dos pais fizeram essa Sim. pergunta. Sim. Qual é o seu segredo? O segredo não tem nenhum, nem propriamente nenhuma receita, digamos assim, Sim. não é? Eu acredito que, e lá está, e voltamos outra vez a esta questão da parentalidade positiva Sim. e da cooperação que existe no processo educativo. Pronto. Nós temos muitas crianças, mas todas elas sabem que na escola há regras. Ok. Isso é número 1, então. Número 1. Ponto Ok. número 1. As crianças sabem, mesmo de pequeninas, quais são as regras da sala. Ok. Não é? E claro que quando inicia o ano letivo, digamos assim, é um bocadinho caótico. Não vou estar aqui a pôr paninhos quentes porque Sim. mas os dias vão passando e as coisas vão ficando melhores. Ok. Eles vão começando a perceber com comportamentos de imitação do que nos vêm fazer. Ok. Ou, por exemplo, eu não posso estar a dizer à criança: olha, vamos agora arrumar a casinha, por exemplo. Sim. No início, não estou a dizer isto no início do ano letivo, quando vamos arrumar, mas se eu quero que ele aprenda a arrumar e ele não sabe, Claro. vou ajudar. Ok. E eles imitam o comportamento que estão a ver, e de uma próxima vez, às vezes não é logo na segunda, não é à terceira, à quarta, Sim. não é? E não vou dizer que de vez em quando não vou lá, mas basta eu estar lá para eles perceberem, ok, agora é que é para arrumar. Há um bocadinho não tínhamos tanta certeza. Pronto. E é um bocadinho isso, é eles saberem que têm os limites e as regras, claro que eles tentam sempre esticar um bocadinho a corda. Sim. Mas nós vamos balizando a situação e eles sabem que funcionam como um grupo como um todo. E às vezes mesmo ok. eles próprios ajudam Que interessante. nessa cooperação. Há sempre, é engraçado, os grupos são sempre diferentes. Sim. Mas nós vemos que há sempre determinadas personalidades que nós vamos tendo sempre. É engraçado. Não tenho sempre o ajudante ou a ajudante que gosta de fazer aquele papel de mini adulto. Ok, não é? sim. E vai também orientando nas áreas. É engraçado. Há sempre aquele que gosta de arrumar, que gosta de fazer e gosta de. E depois há sempre aquele que não quer arrumar, que é sempre a última área que falta arrumar, é aquela criança que está lá. Todos os dias é diferente, mas há certas coisas que são muito parecidas. Portanto, claro que o contexto escola é diferente do contexto de casa. Não é? Eu própria, não é? Como mãe, sei que quando é na escola não funciona às vezes em casa. Em casa eles abusam sempre mais um bocadinho, não é? Porque estão com os adultos do coração, não é? Estão com a mãe, estão com o pai e tentam sempre esticar ali mais um bocadinho. Mas é um bocadinho o processo de negociação, sempre. Darmos importância e validar os sentimentos deles e fazê-los participar no que quer que seja. Ok. Uma decisão que está a ser tomada, mesmo uma decisão de família. Sim, sim. No que é que vamos fazer no fim de semana, o que é que vamos jantar, vamos ajudar. Sim. Se eles participarem, eles sentem-se validados e que têm um papel importante naquela família ou na escola. Claro. E funciona muito melhor. E depois começam a cooperar também muito mais. Sim, porque depois eles repetem e aprendem. Copiam, repetem e aprendem. Ok, é o mesmo processo. É sempre o mesmo processo. Então afinal existe solução. Vamos tentando, não é? Vânia, não é todos os dias, não é fácil, não é? Mas é uma há dias mais aprendizagem. fáceis e dias mais difíceis, não é? Sim. Há dias que são mais complicados. Mas com amor tudo se consegue. Que lindo. Qual era a sua mensagem, Vânia, para os pais ou para aqueles que cuidam das crianças e querem fazer algo de diferente? Querem encontrar aquele caminho assim no meio que estava a falar de parentalidade positiva.
Qual é a mensagem para aqueles que querem abrir mais Sim, olha, eu este fim de semana fiz uma formação e ficou-me uma das coisas que a formadora disse, e ficou-me, eu pensei assim, realmente faz sentido. Aplicado em contexto de escola, em casa, Sim. família. É fazer tudo com verdade. Porque a gente fala muito, falámos há pouco disso, do amor. Sim, o amor é importante, mas o amor precisa de verdade. E se nós fizermos tudo com verdade no coração, sai-nos da sinceridade do nosso coração e vai correr tudo pelo melhor. É um bocadinho, é seguir aquilo que nós sentimos, e se nós estamos a fazer com verdade e amor, vai correr bem. Não se podia fechar melhor este episódio. E mesmo para concluir, uma pergunta para nós. Qual é o seu hobby preferido? Ou qual é aquela ocupação que é só para si, que gosta de fazer e não partilhar com os outros? Assim, um hobby. E sim, não é bem um hobby. Era um hobby que eu gostava de fazer mais que um hobby. Eu gosto muito de ler, não é? De me informar sobre a área em que trabalho, e gosto de pesquisar e de fazer formações. Portanto, é uma coisa minha que eu gosto de fazer, e também gosto muito de viagens. É uma área que me fascina muito. Não viajo tanto como gostaria, não é? Mas gosto muito da procura. E às vezes dou por mim sozinha, lá está, a pesquisar ou a sítios e ver o que é que se pode fazer lá. Viajar um bocadinho, nem que seja na minha imaginação. mente, não é? Na minha imaginação, e projetar, porque eu acho que se nós projetarmos e visualizarmos, pode acontecer para a frente. Temos que acreditar, lá está a verdade, temos que acreditar que é possível, não é? E é um bocadinho essas coisas, assim, que eu gosto. Muito bem. Uma coisa só minha. Foi um prazer, Vânia. Foi meu, obrigada. Obrigada. E obrigada para todos aqueles que nos ouviram. Obrigada. Até a próxima. Até à próxima.